entrevista agora e na área da saúde. Você sabia que os problemas de pele podem ser causados por fatores emocionais? Estresse, ansiedade e até a baixa autoestima podem desencadear ou agravar doenças como acne, psoríase, dermatite atópica, rosácea e urticária. Para entendermos como a mente e a pele estão conectadas e quais os cuidados que podemos adotar para proteger o corpo dessas consequências do estresse, aqui comigo no estúdio a dermatologista Amanda Fistarol. Tudo bem, Tudo Amanda? bom. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite novamente. Obrigada mais uma vez por estar aqui falando com a gente. E Amanda, a gente queria muito falar dessa relação do emocional com a pele. Por que muitas vezes quando a gente está ansiosa com uma situação, estressada, a gente sente o reflexo na pele, ou em forma de uma alergia, ou em forma de outras doenças? O estresse, na verdade, ele causa desencadeia uma série de desencadeações dentro do nosso organismo que vão levar a um aumento da inflamação. E isso não acontece só na pele, mas é que na pele a gente tem muitas doenças que são inflamatórias. E essa inflamação aumentada repercute na piora ou até como um gatilho de desencadear essas doenças. Então, por exemplo, o que citasse, né, da rosácea até a acne, que é uma doença muito comum, é a doença mais comum na dermatologia, o melasma, a psoríase, dermatite atópica, são todas doenças que têm um fundo inflamatório. E esse fundo inflamatório, quando a gente desencadeia um estresse, acaba aumentando e isso desencadeia repercutindo na piora dessas doenças. Você comentou algumas doenças, né? Por exemplo, rosácea. Rosácea, a pessoa não tem cura, ela precisa fazer um tratamento para sempre, né? É crônico, assim como as outras doenças que eu citei, dermatite atópica, psoríase e a acne, é importante as pessoas entenderem que elas são crônicas e esse acompanhamento com o dermatologista precisa ser crônico porque a gente vai manejar de acordo com a situação, a individualidade de cada paciente, mas precisa realmente de um acompanhamento. São doenças, então, que vão e voltam, dependendo do nosso estado emocional também. Por isso que muitas vezes a gente fala, puxa, fiquei toda empipocada por causa de uma situação de estresse. Isso realmente acontece? Realmente acontece. Então, como eu comentei, assim, existe uma cadeia, né, de substâncias, hormônios que são desencadeados toda vez que a gente mexe com a imunidade. E o estresse, ele acaba repercutindo no desencadeamento dessas citocinas, que são células inflamatórias, que vão alterar a nossa imunidade e, por consequência, piorar essas doenças. A gente tem falado muito nos últimos anos mais sobre doenças questões de saúde mental mesmo, né? Eu imagino que antigamente ia-se no consultório do dermatologista, mostrando apenas a pele e não se discutia muito a origem, né? Você percebe que hoje as pessoas relacionam melhor, conseguem chegar até o dermatologista dizendo, não, realmente eu tive meses difíceis no trabalho, eu estou passando por tal situação. Isso ajuda a fazer um mapeamento e conseguir um tratamento mais eficaz? Sim, é nítido que o paciente percebe o agravamento dessas doenças na época em que ele tem um estresse bem pontual na vida, inclusive nessas doenças como psoríase, dermatite atópica, vitiligo, alopecia areata, doenças mais graves da pele. Alopecia também? Alopecia também, Então, que é quando o cabelo, a né? queda de cabelo. A queda de cabelo, né? E o paciente, ele consegue referir muito pontualmente quando que acontece um fator, por exemplo, separação dos pais, perda de um familiar, acidentes, troca de emprego, troca de cidade. É muito pontual, normalmente, o gatilho que desencadeia. E o paciente hoje ele já sabe refinar, ele já sabe perceber muito melhor essa questão e por isso é que quando a gente hoje entra na parte de tratamento dessas doenças, é importante englobar nisso os cuidados multidisciplinares, né? A parte de nutrição é muito importante, a parte da saúde mental é muito importante, porque a gente sabe que melhor qualidade de vida repercute diretamente em um bem-estar melhor, uma proteção melhor da pele. Então, se o estresse, por um lado, está prejudicando a nossa barreira de proteção, se a gente contribui com a alimentação, com a parte de saúde mental, a gente acaba equilibrando essa balança e melhorando essas condições, né? Quais bons hábitos você
você poderia nos pontuar para que a gente tenha uma pele saudável? O que a gente deveria consumir? Ou de que forma poderíamos cuidar dela para, quando a gente não consegue, pelo menos, administrar o emocional, manter uma rotina de cuidado saudável? A gente sabe que a atividade física, ela desencadeia uma série de hormônios do bem-estar, então por isso que se bate tanto na tecla de fazer atividades físicas. Não é só pela perda de peso, mas é porque os hormônios liberados durante a atividade física, eles melhoram muito as condições de pele, a saúde num geral. Da parte alimentar, a alimentação saudável é comer comida de verdade mesmo, evitar os fast foods, tudo que é em saquinho, porque isso acaba piorando a parte inflamatória das doenças, assim como o estresse também piora. Dormir bem, beber bastante água, são sempre boas dicas. Hidratação realmente é fundamental. Esses tempos vi alguém na internet falando de que não adiantava nada fazer exercício, comer saudável, dormir bem, se não tomasse água. Hidratação é fundamental para uma pele com saúde. Para a saúde, num geral, precisa ter uma ingesta adequada, mínima de água, né? Mas o mais importante para as doenças de pele é efetivamente que a hidratação seja externa, seja colocada mesmo com hidratantes. Agora, uma pessoa que porventura não identificou que está com alguma questão emocional desencadeando algum problema de pele, o que devemos observar, o que deve chamar a nossa atenção? Parece só uma alergia, vou passar o creme que eu já estou habituado, de repente vai deixando isso agravar. Tem sinais que nós precisamos com urgência procurar o dermatologista, né? Com certeza. De uma forma geral, quando a gente tem uma crise de alguma doença na pele, essa crise tende a ser passageira e momentânea. Então, se essa lesão ela repercute por mais de um mês, ela não cicatriza, fica ali muito tempo, o ideal é que procure o dermatologista para a gente fazer essa investigação mais a fundo e conseguir realmente diagnosticar se é algo passageiro ou é uma doença crônica que vai precisar de algum tratamento mais significativo, com medicamento mesmo. Doutora, vamos listar mais uma vez, né, as causas de doenças de pele, por exemplo, que a gente estava citando, psoríase e tantas outras. Mas estresse, ansiedade, que outras a gente poderia destacar? Em relação a que pergunta? Que pode desencadear doenças de pele, estresse, ansiedade, outros conflitos assim que pode desencadear uma doença de pele. Que podem agravar uma doença de pele. Existem, claro, para cada doença de pele existem os seus fatores desencadeantes, né? Mas a gente sabe que essas doenças chamadas de autoimune, que a gente estava comentando, psoríase, vitiligo, lúpus, elas são doenças que a gente precisa ter uma melhor qualidade de vida. Então, o que eu estava comentando de ter sono adequado, alimentação saudável, tudo isso precisa estar já bem entendido pelo paciente. E o que seriam gatilhos, então? A alimentação incorreta, ingesta de álcool, outros medicamentos podem estar ali conflitando com a doença e podem desencadear ou agravar as doenças. Esse é um alerta importante mesmo. E com relação a mulheres e homens, a probabilidade de doenças de pele ocasionadas por questões emocionais é maior em mulheres do que em homens ou isso Esse dado é particular daí de cada doença, mas não especificamente pelo gatilho do estresse. E mulheres não são mais vulneráveis do que os homens por causa das questões hormonais, talvez? Não tem esse dado. Não tem. E aí, doutora, vamos destacar também, listar mais uma vez essas doenças, né? Que geralmente são causadas por vários fatores, como a gente conversava, mas vitiligo, psoríase, dermatite atópica, né? Dermatite atópica, urticária, uma que eu não comentei, o herpes e o herpes zoster. A gente tem cada vez mais diagnósticos, né? Ouvi falar muito que tem aumentado o número de diagnósticos de herpes. E o estresse, ele tá realmente como um dos fatores de gatilho, porque ele acaba diminuindo a imunidade e o herpes é causado por um vírus, então o vírus acaba se aproveitando dessa condição de baixa da imunidade para desencadear a doença. E até a importância das pessoas não banalizarem, apareceu uma herpes, daqui a pouco sai, eu já estou habituado, e não buscar o tratamento. É importante buscar o tratamento quanto antes, né? Sempre.
Pode até fazer com que ela retorne mais vezes quando não tratada adequadamente. Tanto mais vezes quanto quadros mais graves, né? Que causam paralisia de um lado do rosto. Tem uma série de consequências do herpes que precisa ser cuidado e quanto antes fizer o tratamento, melhor. E ele é sempre medicamentoso, então precisa do acompanhamento médico, não é só passar uma pomada que alguém indicou ou que tem lá na gaveta, porque Sim. realmente pode acabar agravando o quadro. Bem importante mesmo. Doutora Amanda, muitíssimo obrigada pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo esse assunto que tem muitos tópicos, né? Sim. E que pode, doenças emocionais, enfim, causas das mais diversas, que podem ocasionar lesões na pele também das mais diversas. A lista é bem grande e é importante você cuidar com essa relação da mente e o corpo. Doutora Amanda, mais uma vez, obrigada pela presença aqui.